Olá, boa tarde. Vamos animar para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar de volume. Volume. Bom, o que é o volume? Volume é uma porção de espaço. Vamos imaginar um objeto, um corpo, algo que tem espaço dentro dele, vai ter uma porção de espaço. Então, quando eu falo assim, ó, quero calcular o volume de uma caixa, é porque a caixa ela tem espaço dentro dela, tá? E é isso que nós vamos aprender agora, a calcular o volume de corpos de objetos. Vamos pegar a nossa apostila. Então, vamos lá, apostila, página 70. Vamos ver aí esses exemplos que tem aí, essas explicações. Felipe está empilhando blocos de montar de madeira na forma de cubo. Observe as pilhas que ele montou, ó. Primeira pilha em forma de cubo. Primeira camada, ó, ele montou essa primeira camada, são 9 cubos, tá? Segunda camada, vão ser mais 9 cubos. E a terceira camada, 9 mais 9 cubos. Então, ele colocou 9 cubos aqui embaixo, mais 9, mais 9. Bom, essa pilha de blocos de montar, assim como todos os corpos ou objetos, ocupa uma porção de espaço chamada de volume. Então, isso aqui está ocupando, ó, um espaço, tá? Então, para eu calcular o espaço que essas pilhas aqui ocupam, é só eu calcular o volume. Para calcularmos o volume ocupado por essa pilha, podemos contar a quantidade de cubos usados no empilhamento, usando uma adição ou uma multiplicação. Observe, bom, eu tenho aqui, ó, um cubinho. Quantos cubinhos eu usei para montar, tá? Esse objeto aqui, tá certo? Ó, eu usei 9 mais 9 mais 9, 27. Ou eu posso fazer também 3 vezes 9. Podemos também contar quantos cubinhos foram usados na largura, no comprimento e na altura do empilhamento. E, em seguida, multiplicarmos as quantidades encontradas. Uma outra forma de calcular o volume é eu fazer isso aqui, ó. Ó, quantos cubinhos eu tenho aqui no comprimento? Eu tenho 3. Quantos cubinhos eu tenho na largura? Eu tenho 3. E quantos eu tenho na altura? Eu tenho 3. Então, é só multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3. Largura, comprimento e altura, tá bom? Então, é uma outra forma de calcular o volume, ó. Multiplicando essas 3 dimensões aqui, que tem esse objeto. Então, considerando o cubinho como uma unidade de medida, o volume do empilhamento, né, é de 27 unidades. Agora, olha aqui, ó, pilha em forma de paralelepípedo. Agora, o que está acontecendo aqui, ó? A pilha é formada por 4 camadas, ó. 1, 2, 3, 4. Com 8 blocos de montar em cada camada. Então, aqui eu tenho 8 blocos. Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vocês observam que eu tenho aparecendo aqui 1, eu tenho mais 4 lá atrás. Então, 4 mais 4, tenho 8, mais 8, mais 8, mais 8. Olha lá. 8 mais 8, mais 8, mais 8 é a mesma coisa que 4 vezes 8. Então, considerando, né, isso aqui, esse símbolo aqui como unidade de medida, o volume do empilhamento é de 32 unidades, tá? Podemos calcular o volume dessa pilha da seguinte maneira. O que eu posso fazer também? Eu posso usar o comprimento, a largura e a altura. Então, é isso aqui que vocês têm que prestar atenção, ó, o comprimento. Eu tenho quantas unidades aqui? 1, 2, 3, 4. Olha lá, 4. Na largura, eu tenho quantas unidades? 2. E na altura, eu tenho 4 também. Então, é só multiplicar. 4 vezes 2 vezes 4, que vai dar 32 também. Então, aqui, na realidade, isso aqui é uma fórmula para a gente calcular o volume, tá? É só a gente multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Vamos aí para a atividade, ó, número 1. Considerando essa figura aqui, né, como unidade de medida, determine o volume de cada empilhamento a seguir. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer assim. Vamos fazer primeiro, analisando aqui, ó. Eu tenho quantos cubinhos aqui na primeira fileira? Eu tenho 4. 1, 2, observe que tem mais uma filinha lá atrás, 3, 4. Aí eu tenho mais 4 aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar 4 vezes 2, ó, como tá mostrando aqui, ó. Tá certo? 4 vezes 2.
tá? Ou 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Por quê? Por que eu posso fazer isso aqui? Qual é o comprimento? O comprimento é 2. Qual é a largura? A largura é 2. E qual é a altura? A altura é 2 também. 2 vezes 2 vezes 2. Então, são duas formas de a gente calcular. Vão dar 8 cubinhos. Então, essa é a resposta correta, usando as duas formas de calcular, tá? Ou você vendo aqui que são 4 na primeira fileira e multiplicando por 2, porque são duas fileiras. Ou você fazendo assim, ó, comprimento vezes largura vezes altura, que é esse caso aqui, ó. Na letra B, eu vou ter que fazer separado. Eu só vou ter que, eu vou ter que contar cada pilha, tá? Não tem como eu usar comprimento vezes largura vezes altura, porque eu não tenho, tá todo preenchido aqui não, as minhas fileiras não. Então, eu vou fazer assim, ó. Na minha primeira fileira, eu tenho quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, com mais 5 lá atrás, eu tenho 10. Na minha segunda fileira, eu vou ter 1, 2, lá atrás eu vou ter 3. Então, 2 com mais 3 vão dar 5. E a última fileira aqui eu tenho 2, ó. Então, é só eu somar 10 mais 5 mais 2, que vai dar 17. Essa aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou descobrir quanto eu tenho aqui nessa primeira fileira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 6, eu tenho 24 aqui, ó. Eu tenho 24 na primeira fileira. Como eu tenho duas fileiras iguais, é só multiplicar 24 vezes 2, vai dar 48. E agora nessa aqui de cima, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, é só eu somar 48 mais 16. Eu vou descobrir que eu tenho 64 cubinhos ao total. Quando chegar na número 2, eu vou deixar aí vocês fazerem. Vou explicar, ó. Considerando esse símbolo aqui como unidade de medida, calcule e represente o volume dos empilhamentos abaixo por meio de uma multiplicação. Então, aqui, vocês vão fazer usando as duas formas, tá? As duas formas que nós fizemos, que foi mostrado na apostila anteriormente. Trabalhando com a largura, comprimento e altura, e também usando a outra multiplicação, que é do empilhamento. Vou mostrar para vocês aqui a primeira, letra A, ó. Como que a gente pode fazer? Quantos cubinhos eu tenho aqui? Embaixo, na primeira fileira aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, eu tenho 16 aqui embaixo. Eu tenho 16 aqui, tá? Então, quantas pilhas com 16 cubinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, é só multiplicar 16 vezes 4, que eu vou achar 64. Qual é a outra forma de calcular? Qual é o comprimento? 1, 2, 3, 4. Qual é a largura? 1, 2, 3, 4. Qual é a altura? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, é para fazer desse jeito essa atividade número 2 aqui, tá? Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só chamar.